Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa, Senhor, cada um aqui presente, abençoa a sua família. Tu sabes a necessidade de cada um. Deus amado, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui de nós, que venha quebrantar o nosso coração, que venha tirar tudo aquilo que não Te agrada, para que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, seja para a glória e exaltação do Teu nome, seja um culto de adoração verdadeira, porque a Tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre em nós e derrama, Senhor, a Tua unção, o Teu fogo, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o pastor Junito da igreja. E aí, pastor, vai ser na garganta ou na harpa? Meus irmãos, Jesus é bom. Muito feliz de você estar aqui. Vocês venceram o frio, é? Meu Jesus, faz eu sentir frio. Cadê essas meninas bonitas? E tu ainda veio? Cadê a Fernanda e a Maria? A Renata tá com cabeça. E a Maria melhorou. Meus irmãos, vamos cantar um hino que vocês conhecem? Não é da banda. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu povo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce. E eu mais sei de mim.
diante de nós e a tempestade na porta que Deus criou, pois a palavra é tudo para os que nele creem. É tudo para os que nele creem. É tudo para os que nele creem. Jesus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Só a Ele, unicamente a Ele, exclusivamente a Ele, porque Ele merece. Esse vocês também conhecem. Esse é que você conhece de perto e fácil. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, eu nunca vi pra poder assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi pra poder assim. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não, nunca não. Ele não desiste, não, 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 não. Ele não desiste, não. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza do desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Bonito, é bonito. Eu sou o caminho. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Eu nunca vi. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Eu nunca vi. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi a mulher assim.
Hoje a gente vai cantar esse coro com muita força. Onde você for, na escuridão da noite, ele apaga o seu passado, e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, eu nunca vi. Ele não desiste de você. Não esqueça, ele não desiste. Não, não. Ele não desiste nunca não. Ele não desiste. Não desiste. Não desiste. Vamos trabalhar com você. O senhor quer cantar e não quer fazer, né? Ah, o Luiz quer cantar, né? Ô Luiz, o senhor quer cantar assim, não é? Ô Luiz. O senhor quer cantar assim, não é? Não. Vou cantar todo mundo. Todo mundo da música, não é? Jesus é bom. Eu quero trabalhar com meu Senhor, a tua palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupar, quero estar assim na do Senhor. Trabalhar e orar, a seara e a vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupar, quero estar assim na do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, a do Senhor. Trabalhar, e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar de fé estar eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, também do Senhor. Trabalhar e amar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar de fé estar do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar de fé estar do Senhor. Trabalhar. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Lucas. Capítulo 12, a partir do versículo 37. Salmo 27.
verso 1. A partir do 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem vou ter medo? Quando os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes e os meus adversários e inimigos vieram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa temi ao Senhor e a buscarei, que durante toda a minha vida eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Você diz? Amém. Pai, abrir a palavra do coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amados, garanto que o Senhor, senhores, eu não vou me prolongar, porque eu vou usar só uma frase, só uma palavra. O Senhor é. Semana passada nós estivemos falando no domingo sobre o Salmo 34, o Salmo 37, versículo 25. Aí nós aprendemos que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência passa necessidade. Hoje, o mesmo Davi estava passando por um processo de recuperação das forças e tinha superado nesse processo muitas fases nessa recuperação que ele estava passando. Por isso que ele, entendendo que ele estava numa situação pior, hoje estava numa situação menos pior ou melhor, ele para pensar e diz: o Senhor eis a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou ficar apavorado? Ainda que os meus inimigos se levantem para comer a minha carne, eu não temerei, porque a minha confiança está no Senhor. Mas se para Davi o Senhor era guerreiro, porque foi o Espírito de Deus usando Davi que ele matou Golias. Se para Davi o Senhor era quem o inspirava para compor louvores, porque para Davi o Senhor era inspiração. Se para Davi o Senhor era consolo, porque ele diz: uns confiam em carros a morrer e outros em cavalo, mas eu permaneço confiando no Senhor. Se para Davi o Senhor era pastor, porque o Salmo 23 ele diz: o Senhor é meu pastor. Se para Davi a casa de Deus era o melhor lugar, porque no Salmo 122 ele diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se para Davi o Senhor era benignidade, porque ele diz no Salmo 136, o Senhor levou Israel da mão do Egito, porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor venceu os inimigos de Israel com o braço forte, porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor deu maná para o povo lá no deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Então, se no Salmo 133, Deus era para Davi benignidade, e por isso que no Salmo que nós lemos, 27, ele diz: o Senhor é. Se para Davi Deus era a única pessoa no qual ele podia confiar plenamente, por isso que no Salmo 27, 25 ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se no Salmo 126 ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se para Davi o Senhor era tudo isso que eu quis resumir rapidamente em uns minutos.
Aí a pergunta de hoje é: o que o Senhor é para você? O que o Senhor significa para mim? O que o Senhor tem feito por nós? O que o Senhor está fazendo por nós? O que o Senhor já fez, o que o Senhor fará? Uma coisa eu sei, Ele tem feito muito. Uma coisa eu sei, Ele vai continuar fazendo. Outra coisa eu sei, eu nunca vou deixar de entender que o Senhor é para mim. Primeiro, Ele é meu Salvador. Segundo, Ele é meu Redentor. Terceiro, Ele é o Cristo. Quarto, Ele é aquele que ressuscitou no terceiro dia. Quinto, eu não vivo sem Ele. Sexto, ainda que todo mundo me abandone, o Senhor vai me acolher. Sétimo, ainda que todos os meus inimigos se levantem contra mim, eu vou ficar tranquilo porque o Senhor é comigo. O que o Senhor é para você? Aí você pode resumir: pastor, para mim o Senhor é tudo. Ok? Uma linguagem figurada, simplificada, a gente resume assim: o Senhor é tudo. Tudo? Ok. Mas o Senhor para você, o que é que você precisa que Ele seja hoje para você? Socorro? Alívio? Irmão Luiz, o que é que o Senhor precisa que o Deus seja hoje para você? Certo. Mas Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, o que você precisar que eu seja, eu vou ser para você. Por exemplo, o que é que Deus estava dizendo? Se você precisar que eu seja um guerreiro, eu vou lutar por você. Se você precisar que eu seja o Deus de milagre, eu vou fazer milagre na sua vida. Se você precisar que eu seja um consolo, eu vou consolar seu coração. Se você precisar que eu seja uma cura, eu vou ser uma cura na sua vida. O que você quer que eu seja? Porque o salmista disse: o Senhor é. Aí ele saiu dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor é a minha força. Ainda que meus inimigos me cerquem, me matem, queiram me matar, queiram me perseguir, queiram me destruir, queiram me desanimar, queiram me abater, queiram me deixar no chão, o Senhor é para mim o que eu preciso que Ele seja. Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, diz o versículo 10, o Senhor vai me acolher. Ser acolhido por Deus é muito mais do que a gente estar com frio como vocês estão e vestir um casaco para não sentir frio. No original, o termo acolher significa dar cobertura por completo. O casaco consegue dar cobertura por completo a você? Um abraço consegue lhe abraçar totalmente? Não. Agora, um lençol consegue lhe cobrir totalmente? É aquilo que o texto quer dizer. Lhe protege por inteiro. Entenda? Se a gente perceber o que o Senhor deseja ser para nós, o que nós precisamos ser para Ele é muito pouco. Ontem eu estava falando, Raposo, lá em Sete Casas, sobre a capacidade de Deus em ser misericordioso, em perdoar pecados. Misericórdia de Deus em dar oportunidades. O que Deus quer da gente é que a gente diga: Senhor, Paulo diz: não vivo mais eu. Eu estou dizendo com as palavras de Paulo: me ajude a eu não ser mais eu, não viver mais eu, mas todos os domínios dos meus pensamentos, das minhas vontades, o meu desejo, o meu querer, seja primeiro a tua
vontade. Por isso que Jesus ensinando na oração do Pai Nosso, ele diz: seja feito a tua vontade. Nós estamos dizendo para Deus que o Senhor é na nossa vida o que precisar ser, e nós damos liberdade a Deus para isso. Se nós dissermos para Ele: na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu for analisar o que eu quero para mim, eu posso até achar bom, mas pode ser que no final das contas seja ruim. Você pega um empréstimo e momentaneamente parece ser bom para você, porque afinal de contas você pega aquele dinheiro e se livra de umas dívidas, mas você ficou só com uma dívida, com um empréstimo. Eu sei, com aquele dinheiro que pagou todas as dívidas que você tem. Porém, todavia, aquele empréstimo vai durar 5 anos. Você pegou 5 mil, vai pagar 12. E se atrasar, o juro é gigante. Então, pareceu ser bom para você, momentaneamente. Resolveu os problemas para você há 3 anos atrás, quando você pegou o empréstimo. Mas hoje, 3 anos depois, aquele empréstimo para você é uma dor de cabeça, porque você não se livra daquela dívida já há 3 anos. Todavia, porém, quando Deus decide pela nossa vida, aquilo que eu penso que é mal para mim, na perspectiva de Deus, é excelente. Porque eu entendo como Davi: o Senhor é. Davi nunca foi para uma guerra sem perguntar a opinião de Deus. Davi errou muito, pecou muito, pecou. Hoje eu estou falando de Davi de novo porque eu tenho me aprofundado, irmão, sobre a vida de Davi. Davi era falho. Sim, claro. Mas quando Davi se arrependia, Deus ficava encantado com a atitude de Davi. Não, o crente que diz que Deus é na vida dele, o sertão pode passar a fome que passou em 70. Ele não se abala. Pode estar chovendo até mais do que o normal aqui no sertão, como está chovendo nesse período. Ele agradece. Ele pode estar comendo feijão com farinha. Ele agradece. Ele pode estar comendo carne, charque, tem a maior fartura na mesa. Ele agradece. Porque quando o Senhor é, uma das características que Ele coloca no nosso coração é gratidão. Jó passou pelo processo que passou. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque adorar na bonança, irmão, adorar quando a sua geladeira está com feijão verde, carne, arroz, feijão, macarrão, e o Senhor olha para o armário e vê mais alimento que dê para passar um mês, é mal demais. Adorar a Jesus. Eu nunca passei por uma fase dessa, eu só ouvi falar, mas eu ouvi dizer que tem uma pessoa do sertão do Pernambuco que comeu naquele processo de 70, que eu só li sobre o assunto, mas eu não era nascido, comeu farinha com sal por não sei quantos dias. Farinha com sal. Nem açúcar era. Rapaz, o negócio foi feio assim. Foi feio aqui em 70, irmão. Eu não me imagino
aqui comendo farinha com sal. Eu fui mesmo lá da cidade. Fui mesmo lá da cidade. Foi mesmo? Mas, irmãos, mas a irmã era crente. Essa que comeu farinha com sal. Você pensa que ela desviou? Você pensa que ela reclamou com Deus? Você pensa que ela... A minha esposa estava falando ontem que naquele plano colo, muita gente se matou. E é verdade mesmo, eu já era nascido. Final de 91, começo de 92. O quando tirou o dinheiro de todo mundo dos bancos e deixou tanto o rico quanto o pobre pobre. Eu me torno quando comprei uma casa. Foi, né? Nossa, Agora veja, o meu antes lá que eu comprei uma casa. crente, não entra em desespero. Eu estava falando que nós estamos passando, vamos começar a passar por desafios pesados, eu e minha esposa. E a gente precisa estar preparado. Agora vocês nunca vão nos ver chegar aqui e dizer, não, sabe, você está muito difícil, Deus não está ajudando não, eu vou me embora. Por quê? Porque Deus é na nossa vida, Deus é na sua vida. Irmão, no tempo que a gente está aqui, faz 4 anos, eu nunca vi no sertão chover como está chovendo agora. Era tão seco que era cinza. O mato. Uma senhora em 80, foi em 1982, que começou a chover. São João, como era janeiro, até novembro. Foi em 80, foi em 1982. Perceba? Isso é o quê? É para a gente dizer assim, muito obrigado, porque o Senhor é na nossa vida. Deus é, irmão. Irmão, a filha da Vanessa quase ia semana passada, não foi? Você pediu a Deus, pediu socorro a Deus, clamou logo a Jesus. Aí ela voltou, foi no hospital e voltou para cá. Está doente ainda, mas está. A bicha que estava está bem. Deus, Ele quer só ser provocado. O que é provocar a vontade de Deus? É você olhar e dizer, Senhor, eu estou lutando para ser fiel a Ti. Eu estou buscando com todas as minhas forças ser uma pessoa melhor para Ti. Agora, Senhor, veja a luta que eu estou passando. Eu estou precisando de uma resposta tua. E não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para ontem, é para agora. Isso é uma provocação do campo espiritual. E quando Deus é provocado, aí Ele olha para a sua situação e a sua misericórdia é ativada. E quando a misericórdia dele é ativada, Ele faz acontecer o improvável, o impossível, o inexplicável. Ele faz acontecer. Para mim, para glória a Deus, aleluia. A gente recebeu mês passado. Foi isso mês passado, né? Final do mês passado. Foi não, foi esse mês. Foi. A gente foi. A gente estava preocupado porque faltou, a gente viu que ia faltar condições para pagar as contas. A gente viu. E Jesus, e agora? O Senhor é na nossa vida. A situação aí, se a gente comprar comida, vai faltar isso aqui. E se resolver isso aqui, vai faltar para comer. Não fez. Aí veio o patrão
trouxe tanta coisa. Tanta coisa que a gente teve que dar para as pessoas aquilo que a gente ganhou, porque a gente não ia dar conta de comer aquilo tudo. Meu irmão, se uma oração tão rápida, tão simples que eu fiz, que a minha esposa fez, Deus atende a gente, porque o Senhor é na nossa vida. Por mais que eu seja tão pecador, porque eu sempre digo, se eu fosse Jesus, eu não escolhia eu, meu irmão. Se eu fosse Jesus, eu não escolhia eu para ser dele, não. De jeito nenhum. Mas ele escolheu a mim, o Senhor, a gente que está aqui. E ele dá essas bênçãos para a gente por causa de uma oração. Sabe o que ele está dizendo para mim? Não desista não, Senhor. O Senhor disse para mim, não desista não, eu sou com você. Eu sou com você. Eu enviei vocês para ir porque eu sou com vocês. Aleluia, glória a Deus. O segredo é simples. Se você manter a sua vida alinhada com a vontade de Deus, Jesus diz, peça tudo. Peça tudo que eu vou fazer. Tudo. Então, entenda. Se eu sei que uma pessoa, Deus é uma pessoa, Ele disse a mim, se você for fiel a mim, e você fiel a você 100%. No altar, quando você casa, aí o pastor diz, vamos fazer os votos nupciais. Aí ele diz, eu, o noivo dele, prometo ser fiel até que a morte nos separe. E a luta e o acordo é, você sendo fiel, a esposa também promete ser fiel e os dois andam juntos. Às vezes, porque a gente é falho, no meio da estrada, um ou outro falha. Mas pede perdão, volta e recomeça a caminhada. Com Deus, nesse relacionamento com Deus, nesse casamento com Deus, nunca vai ter farrapada pelo lado de Deus. Só vai ter farrapada do lado da gente. E quando a gente para e pede perdão ao Deus que nunca erra, que nunca nos deixa só, que sempre cumpre a sua palavra, Ele ainda tem a bondade, a misericórdia e a compaixão de nos perdoar. E é um relacionamento que só vai ter erro do meu lado se eu errar. Do lado de Deus Ele nunca vai errar. Porque, agora, se eu permito que Ele seja na minha vida, aí eu também dificilmente vou errar. Perceba. Se num relacionamento, quando só um erra, já é mais fácil de conviver. Quando os dois erram, é mais difícil. Mas só um erra, é mais fácil de conviver. Por quê? Porque Deus, toda vez que você erra e se arrepende de verdade, Ele perdoa. Porém, toda vez que eu erro e quero que Deus continue fiel comigo, Ele só exige uma coisa: se arrepende, volta atrás, peça perdão, recomece. E muitas vezes nós não entendemos isso. E por isso, muitas vezes, Deus não é na nossa vida. Mas se eu entender que o meu pensamento, o meu corpo, o meu coração, os meus sentimentos, tudo é para Deus, tudo depende de Deus, e eu vivo para Deus, você pode pedir o que você imaginar que Ele vai dar.
salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua sogra, do seu neto. Eu não recebi a bênção de Deus ainda na minha vida, aquelas que eu estou pedindo há algum tempo, porque eu ainda não estou com Deus como deveria, mas para que o Senhor sim. Eu pego e vou orar de madrugada. Muito bem, oro 1 hora, meia hora, sei lá quantos minutos, mais do que isso. Mas eu prometi a Jesus orar até 5. Quando dá 4 horas, eu me acordo. Meu Deus. Não cumpri o combinado. Mas mesmo assim, Deus me abençoou. Entendeu? Deixe Deus ser na sua vida. Ele diz lá no livro de Noé: se você permanecer fiel comigo, povo de Israel, eu vou permanecer fiel com vocês. Só isso. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar por cada família que está aqui, Senhor. Te louvo, Senhor, pela família vivendo chamada, Senhor, uniu aqui, Senhor. Te louvo porque o Senhor trouxe a Eliette. Ajuda ela nessa recuperação. Te louvo porque o Senhor trouxe a Tati. Te louvo porque o Senhor trouxe sua família. Traga, Senhor, também o esposo da Eliette. Te louvo porque o Senhor trouxe a Ana, sua filha, teu filho. Traga também seu esposo. Te louvo porque o Senhor trouxe a Vanessa, Senhor, suas filhas. Traga essa glória, aquela família. Traga também seu esposo. Pai, em nome de Jesus, esteja com o irmão Luiz, Senhor. Faça a tua vontade na vida da esposa dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, te louvo pelo irmão Adão. Muito obrigado por ele. Tira o apetite dele, Senhor, porque só assim ele emagrece. Pai, em nome de Jesus, abençoa a irmã Maria. Abençoa, Senhor, a minha esposa. Pai, te louvamos, Senhor, porque esse culto foi maravilhoso. Eu estou me sentindo muito bem, vou para casa muito feliz. Que os teus filhos que estão aqui, Senhor, possam vir amanhã. Aqueles que vão para 7 casas. Senhor, que pena que amanhã à tarde nós não teremos culto aqui. Mas na próxima quarta, Pai, no próximo sábado e no próximo domingo, se o Senhor nos ajudar, a gente vai permanecer vindo aos cultos aqui, te adorando, te magnificando, em nome de Jesus. Do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com sua casa, com sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Você diz, você diz, você diz. Irmãos, pedi oração pelo pastor Amaury. Talvez alguns irmãos aqui não conheçam. Ele foi dormir, coçou o pé. Desse pé está um buraco no pé dele, mandou a foto para mim. E ele passou por cirurgia agora à tarde. E ele tem diabetes muito grave. Para que tudo dê certo, e ele disse que assim que ficar bom, vem adorar Jesus com a gente aqui, para a glória do Senhor. Amém, amado? Tenha certeza, vai ser bênção. A recuperação do pastor Mauri, e ele vem adorar Jesus com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe.